Quantos aqui já viram um espantalho na vida? Certo? Todos nós aqui vimos um espantalho, ou em filme, ou em televisão, ou em desenho animado, né? Você talvez até tenha feito um. E o propósito do espantalho, ele é para assustar, afastar, certo? Qualquer tipo de animal, principalmente, né? Corvos, para não acabar com a plantação. Então, se colocava geralmente em plantações de milho, que eram muito procuradas por esse tipo de pássaro, e aí eles são colocados lá para imitar, fazer de conta que é uma pessoa, para afastar esses predadores, certo, dos grãos que foram plantados ali. Mas é óbvio que para nós que vemos isso aqui, a gente sabe que é falso. Tem aparência de humano, parece humano. Talvez você de longe até pense, quem é que está lá me olhando de longe? Mas quando você chega perto, você sabe que isso aqui não é real. Ele não produz nada, ele não alimenta ninguém, ele não tem condições de absolutamente nada. Ele não é real, ele não tem vida. Isso é um espantalho. Agora, o mais curioso é que o espantalho ele fica no meio da plantação, no meio do campo, mas ele não pertence à vida do campo. Ele está ali, no meio de algo que é vivo, mas ele é seco, ele é morto, ele é vazio, ele é artificial. E essa é uma imagem muito poderosa para a nossa vida espiritual. Por que ela é poderosa para a nossa vida espiritual? Porque muitos de nós que já recebemos a Cristo, ainda mantemos os nossos corações certos espantalhos. Lá dentro nós meio que damos boas-vindas e criamos essa habitação dos velhos hábitos, dos padrões carnais, dos mecanismos de defesa, do orgulho, do medo, da culpa, da amargura, da autossuficiência, dos impulsos da carne, dos pensamentos que nos prendem. Eles continuam ali, ocupando espaço no campo da vida de Cristo que já habita em nós. Não temos a vida de Cristo nos governando, porque nós permitimos que esses espantalhos se proliferem e acampem dentro do nosso interior sem produzir fruto. Mas a gente continua com esses velhos hábitos e padrões, espantando a paz, a vida, a felicidade, a alegria, a santidade, a pureza, a plenitude, a maturidade e a liberdade de Cristo em nosso interior. Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de 10 a 11, escreve o seguinte: quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, obviamente aqui, ele não está se referindo a um cristianismo superficial. Ele está aqui dizendo apenas: eu não quero apenas saber sobre Cristo, eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer Ele de um modo tão magnífico que a vida dele se manifeste em mim, me controle, me governe, me domine. E é para isso que ele separa aqui duas coisas muito interessantes nesse texto. Ele fala sobre o poder da ressurreição e a conformidade com a morte de Cristo em nossa vivência. Ou seja, não existe experiência real da vida ressurreta sem renúncia da vida antiga. A Páscoa, ela não é só a celebração de que Jesus saiu do túmulo. Ela é muito mais do que isso. Ela é o anúncio de que em Cristo nós não precisamos continuar presos ao velho, ao carnal, ao morto, ao sem fruto. E é por isso que hoje, a pergunta que eu quero pôr para nós resolvermos
não é só Jesus Cristo ressuscitou. A gente sabe que Jesus Cristo ressuscitou. Isso é um fato histórico. A minha pergunta para hoje, essa manhã, é o que ainda está de pé no campo da sua vida que não tem a vida de Cristo governando. É isso que eu quero impor para você hoje pela manhã. Porque tem uma razão. A razão é que a vida ressurreta exige você espantar os espantalhos da sua vida. Exige a morte aos velhos espantalhos. E a vida ressurreta, ele exige morte aos espantalhos, porque a gente precisa renunciar em prática esses hábitos, esses padrões. E fazemos isso tomando 3 decisões segundo esse texto. A primeira dessas decisões, para que você possa espantar a morte da sua vida, os padrões antigos da sua vida, é que você identifique os espantalhos da sua vida. Você precisa identificar quais são esses espantalhos. É o que Paulo fala logo no começo do texto, de Filipenses 3. Logo no versículo 10, ele diz: quero conhecer a Cristo, tornando-me com Ele em sua morte. Isso representa você reconhecer que talvez há alguns hábitos, algumas maneiras, algumas estratégias que você ainda aguarda da vida antiga. E Paulo entendeu uma coisa que muita gente não entende. Ele entendeu, você não experimenta a vida nova fingindo que os hábitos do velho homem não existem. Ele entendia isso. Você precisa nomear o que precisa ser renunciado. Espantalhos espirituais são padrões velhos que continuam em pé dentro de alguém que já deveria estar vivenciando pela vida de Cristo a nova vida. E eles podem aparecer como várias coisas em nossa vida. Eles podem aparecer como reações emocionais descontroladas. Eles podem aparecer como vitimização. Eles podem aparecer com um orgulho ferido, necessidade de controle, medo constante, comparações com as outras pessoas, impurezas no nosso caminhar, ressentimento, autodefesa, dependência da opinião dos outros, pensamento de derrota, ansiedade dominadora, relacionamentos adoecidos pela carne. Eles podem aparecer de várias formas. E essas atitudes, elas não são meros traços de personalidade, como a gente muitas vezes gosta de chamar. Muitas vezes são restos do velho homem ainda mantidos em pé em minha alma. Num espantalho, lá no campo, ele pode até parecer útil, né? Você olha ele lá distante, lá dentro do campo, e ele parece ser útil por um tempo. Mas chega uma hora que ele vai fazer o quê? Ele vai envelhecer. Você já viu também isso nos filmes? Onde tem um espantalho caindo nos pedaços já, né? De tanto tempo que ele está lá. Chega uma hora que ele envelhece, que ele rasga, que ele apodrece, que ele só faz atrapalhar o ambiente. Ele não combina com o fruto, ele não combina com a colheita, ele não combina com a vida. E assim também é as atitudes em nós que talvez um dia tenham parecidas atitudes de proteção. Atitudes do tipo se fechar para não sofrer, se isolar para ninguém lhe machucar, atacar antes de ser atacado, porque afinal de contas a melhor defesa é o ataque. A gente aprende isso um dos outros. Endurecer o coração, controlar tudo, esconder dor atrás da raiva, ou usar a carne para sobreviver. E logo, logo, aquilo que parecia proteção, virou prisão. Você agora está preso a esses sentimentos. E muitos de nós queremos o poder da ressurreição sem encarar honestamente os nossos espantalhos. Mas não funciona assim. Não é essa forma que a vida em Cristo funciona. Você, para vencer os espantalhos, precisa fazer perguntas e lidar com essas perguntas na sua vida.
de maneira séria, de maneira convicta, de maneira serena. E essas perguntas são do tipo: o que em mim precisa ser renunciado? O que ainda governa minhas reações? O que continua espantando a paz, o fruto, a comunhão na minha vida? O que ainda me prende à velha maneira de viver? Antes de derrubar, eu preciso identificar. Eu preciso identificar esses espantalhos em mim. E depois que você identifica essas atitudes de espantalhos, você toma a segunda decisão para experimentar a vida ressurreta de Cristo, que é crucificar os espantalhos. Filipenses capítulo 3, versículo 10, agora na segunda parte, Paulo declara: quero conhecer a Cristo e a participação em seus sofrimentos. Paulo não está pregando aqui autoajuda. Paulo não está pregando aqui positivismo. Paulo não está pregando aqui coach. Paulo está dizendo: você precisa considerar morto. Paulo não está dizendo aqui, melhore um pouco. Ele está dizendo aqui, crucifique aquele que você era. Considere como morto. A solução de Deus para o velho homem não é a reforma do velho homem. É a cruz. A solução de Deus para quem você era não é conformar quem você era. É crucificar. É de uma vez por todas eliminar. A carne, ela não se educa, ela não se reforma, ela não se santifica aos poucos com esforço da sua parte. A carne deve ser tratada como aquilo que foi condenado na cruz. E Paulo, em suas cartas, ele reafirma essa verdade várias vezes. Em Romanos 6, versículo 6, ele diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Em Gálatas capítulo 2, versículo 5, ele reafirma essa verdade. Quando ele diz: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí ele continua no final da carta aos Gálatas, capítulo 5, agora versículo 24, e diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Todos esses textos apontam unicamente para uma verdade: o velho homem não deve ser nutrido, não deve ser reformado, não deve ser reeducado, não deve ser redirecionado. Ele deve ser considerado crucificado com Cristo Jesus. É isso que você precisa fazer. E aqui vai a verdade central para nós. Você não vence o espantalho fazendo acordo com o espantalho. Você vence o espantalho levando ele à cruz. Você tem que levar ele à cruz. As suas atitudes do velho eu, você tem que deixá-las na cruz. Os seus padrões carnais, você precisa levá-los à cruz. Você precisa deixá-los lá. Agora imagine por um instante o que isso significa para você. Isso significa que você tem que parar de justificar os seus pecados. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Não, você fez porque você viveu a sua velha vida em vez da sua nova vida. Você viveu do seu velho eu, das suas velhas estratégias. Isso também significa você parar de romantizar seus traumas como identidade. Eu sou assim, eu nasci assim. Você não é Gabriela, não é? Você nasceu assim, mas você morreu. E você ressurgiu. Você é uma nova pessoa.
Isso também significa você parar de chamar carnalidade de temperamento. Esse é meu temperamento. É assim que eu sou. Não. É assim que você escolhe ser. E você pode escolher ser diferente. Porque quem você era foi crucificado na cruz de Cristo. Isso também significa você parar de tratar a desobediência como fraqueza inevitável. O senhor sabe, né? A carne é fraca. Mas no mesmo texto que diz que a carne é fraca, diz que o espírito é forte. Então a gente tem que parar de tratar a desobediência como fraqueza inevitável. É evitável, sim, se você viver da fonte correta em você. E por último, isso significa você parar de proteger aquilo que Cristo crucificou. Pare de querer ressignificar atitudes que você sabe que são erradas. As crucifique. A partir do momento que você admite, está errado. Isso não é vontade de Deus para a minha vida. Imagine um agricultor dizendo, esse espantalho aqui ele está velho, ele está feio, ele está deformado, ele está um trapo. Mas eu estou tão acostumado com ele já, ele não me serve mais para nada. Eu vou deixar ele lá. Eu vou deixar ele lá porque eu me acostumei com ele. Isso seria, no mínimo, ridículo da parte do agricultor fazer isso. Mas é exatamente o que nós fazemos espiritualmente. Quando Cristo diz, isso precisa cair, isso precisa ser eliminado. Aí você responde, mas Cristo, isso faz parte de mim. Não, isso não faz parte de você. Você é que não quer renunciar. Essa é a realidade. A verdade é que se não tem a vida de Cristo, não merece ficar de pé. Você precisa considerar crucificado. Há hábitos que a gente precisa não administrá-los, como muita gente diz, né? Tem curso de gerência de raiva. Não, você não precisa gerenciar a sua raiva. Você precisa abandoná-la. Certo? Há pensamentos que você não precisa acariciá-los, protegê-los. O que você precisa é rejeitá-los. Esse pensamento não pertence à nova vida. Rejeitarei esse pensamento. Há relações, padrões que não precisam de maquiagem espiritual. O que eles precisam é de arrependimento real. Preciso me arrepender, isso está errado, isso não faz parte da minha nova vida. A cruz é o lugar onde Deus declara a seguinte verdade transformadora. Isso não vai governar mais em mim. Isso é o que a cruz declara. Mas cabe a você, cabe a mim, essa postura. Ninguém pode assumir no seu lugar essa postura. Deus providenciou a cruz, cabe a você deixar o velho homem lá. Não cabe a ninguém, ninguém é culpado. Pare de culpar os outros por aquilo que a culpa é sua. E depois que você identifica essas atitudes de espantalhos, e você crucifica essas atitudes, você toma a terceira decisão para experimentar a vida ressurreta de Cristo Jesus. Você vive a vida ressurreta. Viva a vida ressurreta. Olha só o que Paulo fala agora numa combinação que eu estou fazendo aqui entre o versículo 10 e o versículo 11. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo fala aqui tanto da ressurreição hoje, como a ressurreição futura. A ressurreição de hoje tem a ver com a sua alma, com o seu espírito. A ressurreição de amanhã tem a ver com o seu corpo. E a mensagem da Páscoa não é só sobre algo que morreu. A mensagem da Páscoa é sobre alguém que vive. E esse alguém que vive é Cristo em você. O cristianismo não é só o abandono do velho, é a participação no novo.
Paulo não quer apenas deixar coisas para trás. Ele quer conhecer o poder da ressurreição. Você sabe o que significa? Isso significa a vida ativa, a vida presente, a vida poderosa, a vida vitoriosa de Cristo operando em nós. A vida ressurreta de Cristo no crente é poder para vencer o pecado, é força para não ser dominado pela carne, é paz no lugar da tormenta, é firmeza no lugar do medo, é perdão no lugar da amargura, é esperança no lugar do desespero, é domínio espiritual no lugar do caos interior. Isso é o oposto de viver a vida segundo a vida da alma, do velho homem, segundo o eu natural, ainda não submetido ao senhorio de Cristo. Depois que o espantalho é tirado do campo, quando ele é removido do campo, o campo não fica vazio para sempre onde ele era plantado. Você sabe o que é que a plantação natural, o poder da vida faz? Ele vai preenchendo aquele lugar aonde o espantalho estava. Aquele lugar, depois de sol, ele produz crescimento, fruto, colheita. E quando os velhos padrões caem, Cristo não deixa um vazio em você. Ele ocupa o espaço com a própria vida dele. Você não foi salvo apenas para ser perdoado, meu irmão. Você foi salvo para viver uma vida nova. Uma vida ressurreta. E em Cristo, você não precisa continuar sendo escravo do seu passado. Você não precisa continuar sendo escravo dos seus impulsos. Você não precisa continuar sendo escravo de suas feridas. Você não precisa continuar sendo escravo dos seus medos. Você não precisa continuar sendo escravo das suas oscilações emocionais. Você não precisa ser escravo das suas prisões mentais. Você não precisa ser escravo das suas relações quebradas. A ressurreição de Cristo Jesus não foi só um evento para ser admirado na história. A ressurreição de Cristo é uma vitória para ser experimentada. Ouviu o que eu falei? A ressurreição de Jesus não foi só um evento para ser admirado, mas é uma vitória para ser experimentada. Ele morreu, ele foi sepultado, depois a palavra nos diz que ele ressurgiu. E com ele eu morri, eu fui sepultado e eu ressurgi para uma nova vida. A Páscoa, ela nos confronta com duas realidades. A primeira realidade é que o túmulo está vazio. A segunda realidade é que o campo precisa ser limpo. Para haver crescimento, você precisa remover os espantalhos. Senão não vai haver crescimento na sua vida. Jesus venceu a morte, mas muitos de nós ainda vivemos cercados por velhos espantalhos. Hoje, o Senhor nos chama a olhar para dentro e perguntar: o que ainda está de pé em minha vida sem ter a vida de Cristo? O que preciso derrubar? O que preciso levar à cruz e deixar lá? Onde eu preciso deixar a vida ressurreta de Cristo vir governar na minha vida? Espantalhos podem até ocupar o campo, mas nunca, jamais vão produzir fruto. Porque só a vida de Cristo é que gera colheita. Só a vida de Cristo.